no pátio do leilão, como se o lugar tivesse esquecido o que era silêncio. O ambiente carregava um cheiro difícil de descrever, mistura de ferrugem, terra seca, suor animal e algo mais profundo, como a sombra de um destino inevitável. Cavalos trocavam olhares vazios atrás de cercas improvisadas, marcados com números, não com nomes. Alguns tremiam, outros apenas esperavam. Como se soubessem, Emily apertou a jaqueta jeans contra o peito e caminhou devagar entre os currais. Não era a primeira vez que visitava um lugar como aquele, mas algo naquela manhã parecia diferente. Talvez fosse o vento mais frio, talvez fosse o cansaço nos olhos daqueles animais, ou talvez fosse a sensação incômoda de que naquele dia algo a escolheria, e não o contrário. Ela já estava prestes a desistir, a virar as costas para mais uma cena de desolação comum demais naquele mundo cruel, quando viu. No canto mais afastado, pressionada contra tábuas quebradas, uma égua Mustang permanecia imóvel. A pelagem que um dia fora prateada agora era uma colcha de manchas secas de barro, sangue e abandono. Seus olhos não suplicavam, e talvez isso tenha sido o mais doloroso. Eles apenas existiam ali, como se tudo já tivesse acabado. Mas o que congelou Emily no lugar não foi a dor evidente. Foi a barriga tensa e arredondada daquela égua, grávida, carregando uma vida dentro de si, enquanto o mundo lá fora já havia decidido que ela não valia mais nada. Emily sentiu um aperto no peito. Não era só um animal prestes a ser abatido, era uma mãe. E apesar dos ossos à mostra e do corpo machucado, havia algo naquela égua que se recusava a quebrar. Uma chama silenciosa, teimosa. Um tipo de força que não gritava, apenas resistia. Ela não tinha planejado resgatar ninguém naquele dia. Apenas observar, talvez oferecer transporte para algum cavalo já selecionado por outras instituições. Mas ali, diante daquela égua em silêncio, algo mudou. Não era pena, era reconhecimento. Uma mulher ferida encontrando sem querer uma alma tão partida quanto a sua, e ainda assim inteira. Emily deu um passo à frente. A égua não recuou, não reagiu, mas também não se afastou, e aquilo bastou. Algumas histórias não precisam de palavras para começar. Às vezes, tudo o que é necessário é um olhar silencioso e a coragem de não ir embora. Está pronto para viver essa jornada de esperança, renascimento e transformação? Então inscreva-se no canal, deixe seu like e prepare o coração, porque o que vem a seguir vai marcar você para sempre. Emily não era uma heroína clássica, não usava uniforme, nem carregava bandeiras. Seu escudo era a empatia, e suas armas eram mãos calejadas, um coração inquieto e a incapacidade crônica de virar o rosto para o sofrimento. Aos 34 anos, ela já havia carregado perdas que não ousava nomear. Pessoas foram, sonhos secaram, mas havia algo em ajudar os esquecidos que lhe devolvia, mesmo que por instantes, um sentido difícil de explicar. Trabalhava em um pequeno santuário nos arredores de Nevada, lugar onde cavalos rejeitados encontravam um chão firme e silêncio para curar. Não era um abrigo grande, não recebia fundos públicos nem tinha apoio de ONGs internacionais. Era sustentado por doações modestas, rifas em redes sociais e a obstinação de Emily em seguir, mesmo quando tudo dizia o contrário. Naquele dia, ela havia prometido a si mesma que não se envolveria, que apenas acompanharia uma ONG maior em um processo de triagem para realocar alguns animais. Sem impulsos, dissera em voz alta no carro, como se pudesse convencer o próprio coração. Mas então surgiu Luna, embora ela ainda não soubesse seu nome. E o plano ruiu por completo. O funcionário do leilão, um homem de voz rouca e olhos indiferentes, notou seu interesse. Não vai render nem pro quilo, disse coçando o queixo. Mas tá parindo. Se quiser levar os dois, é sua. Emily hesitou. Não pelo valor,
Isso ela conseguiria, mas pelas implicações. Cuidar de um cavalo prenhe, especialmente um considerado indomável, era um compromisso que exigia mais do que abrigo. Era preciso paciência, estrutura e, acima de tudo, tempo. Coisas que ela mal tinha, mas havia algo que falava mais alto que a razão, um instinto antigo, como se aquela égua tivesse sido colocada ali por um propósito maior. Ela caminhou até o escritório do leilão quase em transe, preenchendo os formulários de resgate com mãos trêmulas. Cada letra escrita parecia mais um passo em direção ao desconhecido, e ainda assim ao inevitável. Enquanto a papelada era finalizada, voltou ao curral com um cabresto e uma corda macia. A égua permaneceu parada, olhos fixos, sem medo, sem fuga, apenas presença. Emily se aproximou devagar, murmurando palavras que não importavam pelo conteúdo, mas pelo tom. E então sussurrou: "Você ainda não acabou. Eu também não." A égua deu um leve movimento com a orelha. Pequeno, quase imperceptível, mas suficiente. Ali, naquele instante, suspenso no tempo, Emily não salvava apenas um animal. Ela se salvava também. Porque mesmo sem saber, Luna carregava mais do que uma vida prestes a nascer. Carregava a chance de Emily voltar a acreditar que recomeços ainda eram possíveis para os dois. E foi assim que a jornada começou. Não com promessas, mas com escolhas. E com a coragem de olhar para um ser ferido e enxergar, em vez de um fardo, uma nova história esperando para ser escrita. O trailer balançava suavemente na estrada de terra e Emily dirigia em silêncio, sentindo cada solavanco como se o próprio coração estivesse sendo transportado junto. Lá atrás, Luna se mantinha de pé, firme, como se carregasse não apenas o peso do próprio corpo, mas o de sua história inteira. A estrada era longa, mas o caminho para a confiança seria ainda mais desafiador. No santuário, quem aguardava, com um olhar desconfiado, era Tânia, colega de longa data e braço direito de Emily. Ela era prática, observadora e protetora dos poucos recursos que tinham. Assim que viu o trailer se aproximando, ergueu uma sobrancelha com a expressão de quem já sabia que vinha problema. "Me diz que é um cavalo saudável", ela disse, antes mesmo de Emily descer da cabine. "É uma sobrevivente." Emily respondeu, "E está grávida." Tânia fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e apenas balançou a cabeça. Ela já tinha visto aquele brilho nos olhos de Emily antes. Sabia que não adiantava discutir, mas sabia também o que viria pela frente. Noites em claro, gastos inesperados, julgamentos e riscos. "Tem certeza de que não é só culpa disfarçada de compaixão?" Ela arriscou num tom baixo. Emily se virou para ela com uma tranquilidade incomum. "Se for, então que a culpa me leve até o fim." Luna foi instalada no cercado mais próximo da varanda. Emily quis mantê-la perto. Ela passava horas sentada do lado de fora, observando a égua respirar, olhar o céu, recusar o abrigo do estábulo como se ainda não tivesse esquecido os gritos do passado. Havia algo quase humano em sua inquietação. Um medo que não passava com comida, com afago ou com tempo. Era o tipo de trauma que não se curava, só se aprendia a conviver com ele. Dias depois, quando a história do resgate começou a circular entre as redes de proteção animal, uma presença inesperada apareceu na entrada do santuário. Bill Harper, funcionário do Conselho Pecuário local, carregava uma prancheta, um olhar burocrático e um leve constrangimento por estar ali. "Emily, você sabe como funciona? Recebemos denúncias, 3, na verdade. Alguém relatou a presença de um Mustang, considerado de alto risco em propriedade privada." Emily não se surpreendeu. Ela sabia que Luna vinha com um histórico. Sabia também que, para muitos, salvar um animal rotulado como perigoso era insensatez. Mas naquele instante, com Luna observando de longe e Star, que ainda não havia nascido, crescendo em silêncio dentro dela,
Emily também soube que ceder não era uma opção. Você veio levá-la de volta? Ela perguntou seca. Bill hesitou, olhou para Luna, suspirou. Não hoje, só vim registrar, mas se algo sair do controle, você sabe que o BLM pode intervir. E então surgiu Derek Sloan, ex-contratado do Bureau of Land Management. Derek era conhecido por liderar operações de apreensão em massa e por sua visão inflexível. Mustangs são selvagens, e selvagens não mudam. Ao saber que Luna estava viva, ele fez questão de reaparecer. Não como funcionário, mas como ameaça. Aquela égua que você trouxe. Ela quebrou a clavícula de um dos meus homens em Fallon. É instável, imprevisível. Ela estava sendo perseguida por helicópteros e cercada por homens com bastões, Derek. O que você esperava? Emily rebateu. A tensão entre os dois ficou evidente. Derek não falava apenas de Luna. Ele falava de controle, de dominação. E Emily, por mais que tremesse por dentro, se recusava a ceder. Porque Luna não era apenas uma égua. Era símbolo de algo maior. De tudo o que ainda pode ser salvo quando o mundo decide descartar. E com essa semente plantada, o cerco se fechando, a tensão aumentando e a promessa de um nascimento que se aproximava, a batalha real estava apenas começando. A rotina no santuário começou a mudar com a presença de Luna. Ela não relinchava, não galopava, não demonstrava o ímpeto selvagem. Emily passou a observá-la mais de perto. À noite, sentava-se na varanda com um cobertor nos joelhos e uma caneca de chá esfriando na mão, enquanto Luna permanecia de pé no meio do cercado, de cabeça voltada para o céu. Ela não entrava. No estábulo, não importava o quão limpo, quente ou convidativo estivesse, era como se ainda esperasse pelas hélices no ar, pelas correntes, pelas grades se fechando. E havia também a inquietação. Às vezes, Luna andava em círculos. Outras vezes, apenas parava em total silêncio, observando o nada. Ou talvez algo que só ela enxergava. Ela parecia escutar o vento mais do que o mundo ao redor. Emily começou a perceber um padrão. A tensão aumentava sempre nas madrugadas, claras sob a lua cheia, como se algo dentro dela acordasse com a luz prateada. Era ali que surgia o mistério. O que Luna lembrava que ninguém mais via. Emily buscou respostas, leu relatórios antigos, ligou para contatos do Resgate Federal, revirou arquivos públicos. Foi assim que descobriu. Luna havia sido capturada em uma operação considerada problemática. Documentos diziam que ela resistiu violentamente, que havia sido classificada como perda de reeducação. Um vídeo amador, compartilhado anonimamente, mostrava a égua sendo empurrada brutalmente para dentro de um trailer, olhos arregalados, o corpo magro tremendo inteiro. O som dos gritos humanos se sobrepunha ao dela. Emily desligou o computador com os olhos marejados. Não era fúria que Luna carregava, era memória, mas não era apenas o passado que ameaçava. O tempo também se estreitava. Luna começava a apresentar sinais do parto. Sua respiração ficava mais pesada durante a noite. Os flancos tremiam discretamente. Emily preparou o estábulo uma última vez. Cobriu o chão com palha fresca, deixou água morna ao alcance. Mas Luna, mais uma vez, recusou a entrada. Ficava ao relento, sob as estrelas, como se precisasse da noite para guiar seu corpo. Tânia, agora mais próxima de Emily novamente, tentou convencê-la a levar Luna para uma clínica. E se ela entrar em trabalho de parto e algo der errado? Se tentarmos forçá-la a sair, vamos perder tudo, respondeu Emily. Ela está me dizendo do que precisa, e eu preciso aprender a escutar. E assim, entre a tensão do passado, a chegada iminente da nova vida e as ameaças externas, o santuário passou a viver em suspensão. O mundo ao redor continuava em movimento, mas ali dentro, tudo girava em torno de uma só pergunta. Luna estava pronta para parir, ou para enfrentar, enfim,
tudo aquilo que tentou esquecer. A madrugada caiu com um silêncio incomum. Não havia uivos de coiotes, nem farfalhar de folhas secas no vento. Apenas um céu límpido, bordado de estrelas, e uma lua cheia brilhando sobre o santuário, com uma intensidade quase simbólica. Emily sentiu o ar mudar. Era como se o mundo segurasse a respiração. Ela já tinha passado tantas noites acordada desde que Luna chegara, que perdera a conta. Mas naquela noite havia algo diferente. Um instinto profundo, quase ancestral, dizia que era a hora. Sentada na varanda coberta por um velho poncho de lã, Emily mantinha os olhos fixos no cercado mais próximo. Luna estava lá, parada como uma estátua prateada sob o luar, os músculos do corpo tensos, a respiração irregular. Ela não havia deitado nenhuma vez desde que chegou. Sempre alerta, sempre pronta para fugir, mesmo sem ter mais para onde. Correr, mas então algo mudou. Com um movimento lento, quase ritualístico, Luna abaixou a cabeça e encostou o focinho no solo. O corpo tremia. As patas traseiras se afastaram. Ela bufou com força e, num instante que parecia suspenso no tempo, se deitou. Pela primeira vez, como se finalmente tivesse aceitado que ali, naquele chão silencioso e sob aquele céu limpo, ela estava segura. Emily ficou imóvel, não ousou se aproximar. Apenas se ajoelhou do lado de fora da cerca, mãos trêmulas, olhos fixos, coração galopando como um tambor. O parto foi silencioso e intenso. Luna se contorcia com esforço, mas sem desespero. Era como se o próprio corpo soubesse o caminho. A cada contração, Emily murmurava uma prece sem palavras, sentindo-se parte de algo sagrado, primitivo e maior do que qualquer lógica. E então, aconteceu. Uma pequena forma molhada deslizou pela grama, envolta em uma película frágil, indefesa, mas viva. Emily prendeu a respiração. Luna se virou com dificuldade, lambeu o corpinho trêmulo, limpando-o com movimentos calmos, determinados. As perninhas da potrinha se mexeram. Um suspiro de alívio saiu da garganta de Emily, tão forte que a fez chorar. Ela era linda, cinza clara como a mãe, mas com um brilho quase etéreo. No centro da testa, uma marca branca em forma de estrela. Emily sorriu entre as lágrimas. Star, sussurrou. Bem-vinda ao mundo. Luna ficou ali, deitada, protegendo sua filha com o corpo, como uma muralha silenciosa contra qualquer ameaça. Pela primeira vez, Emily viu nela não uma sobrevivente, mas uma mãe inteira, forte, serena, transformada. E ali, de joelhos na terra fria, Emily entendeu. Não era apenas Luna quem tinha parido algo novo. Ela mesma havia renascido, porque até então, Emily vivia como quem cuidava de cicatrizes alheias para esquecer as próprias. Mas ao ver aquela vida surgir do impossível, ela sentiu a própria alma se reerguer. Pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou que ainda havia espaço para milagres. Não os fantasiosos, mas os feitos de resistência, dor e esperança crua. E nesse instante, ela não era apenas a protetora, era parte da manada, da história, da cura. A notícia do nascimento de Star correu mais rápido do que Emily imaginava. Bastou uma foto. Luna de pé, ao luar, com a pequena potrinha enroscada em seu peito, acompanhada da legenda do abate ao milagre. Para que as redes sociais explodissem, a imagem viralizou. Veio o carinho, as mensagens de apoio, mas também os olhares indesejados, críticas, acusações e, inevitavelmente, Derek Sloan apareceu 2 dias depois. Emily ouviu os cascos primeiro, pesados, rígidos, um som de propósito e intimidação. Quando saiu da varanda, lá estava ele, alto, rígido, montado em um cavalo selado, chapéu firme e óculos espelhados, refletindo o céu sem nuvens. Ele não veio conversar, veio declarar guerra.
O que você está fazendo aqui, Derek? Vim ver com meus próprios olhos. A tal égua que quase matou um dos meus homens. A selvagem que você decidiu proteger. Luna está em paz. Ela não é mais sua responsabilidade. Está enganada. Essa égua ainda carrega o selo de periculosidade. Ela foi rotulada como não reabilitável. Sabe o que isso significa, Emily? Que quando, não se, mas quando, ela atacar, o sangue estará nas suas mãos. Emily sentiu o sangue gelar. Luna e Star estavam no cercado mais ao fundo. A mãe estava em alerta. As orelhas contraídas, o corpo levemente à frente da filha, como se sentisse que o passado tinha voltado. E havia voltado. Derek desmontou. Essa história de redenção que você quer vender não muda os fatos. Ele caminhava devagar, como se medisse cada passo com uma ameaça velada. Você quer salvar monstros com flores e hashtags, mas selvagem é selvagem, Emily. Eles não mudam. Emily apertou os punhos. Você não entende. Ela não atacou. Por maldade. Ela sobreviveu como pôde, assim como eu. Assim como muita gente que você nunca teria coragem de escutar. Ela não é um erro. Ela é prova de que até o que foi descartado pode florescer de novo. Derek parou à beira da cerca. Star, curiosa, deu um passo à frente. Um só. A mãe imediatamente se moveu, colocando-se entre a potrinha e o homem. Vai esperar ela morder alguém de novo? Vai esperar a potrinha crescer e virar outra ameaça? Emily não respondeu de imediato. Respirou fundo. Sua voz saiu firme, mas embargada. Eu vou esperar que ela viva e vou protegê-la, mesmo que o mundo inteiro ache que não vale a pena. Por um instante, houve silêncio. Derek olhou para Luna. Ela o fitava, não com medo, mas com uma firmeza ancestral. Ela não era mais a égua empurrada num trailer. Era uma mãe. E mãe nenhuma recua. Talvez tenha sido isso que o desarmou. Ele cuspiu no chão, virou-se, montou novamente. Você vai se arrepender disso, disse, antes de galopar para longe. Emily caiu de joelhos no chão, exausta. Mas Luna permaneceu de pé, vigilante. Quando Star se aconchegou a seu lado, um breve suspiro escapou de seu peito. Não de medo, mas de alívio, de dever cumprido. Naquela noite, Emily escreveu um novo post, não para provar nada a ninguém, mas para registrar. Luna não é perfeita, ela carrega cicatrizes que ninguém vê, mas hoje ela olhou nos olhos de quem a condenou e permaneceu firme. Porque agora ela tem por quem lutar. E eu também. Somos sobreviventes, somos família.